O tema da mensagem de hoje é a verdadeira alegria. Filipenses, se você quiser acompanhar, o texto está lá em Filipenses 3, do verso 1 em diante. Filipenses, carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3, do verso 1 em diante. Eu quero continuar aqui do ponto que o pastor parou na ministração passada. O tema da mensagem foi realidades do reino. Aquela ministração, se você não assistiu, assista por favor. E se você assistiu, assista de novo, porque é uma daquelas que tem poder para mudar a nossa vida espiritual para sempre. Ela é daquelas mensagens que nos transformam para sempre, profundamente em nossa caminhada. O pastor pregou aqui sobre um tema muito importante, que é não confundir promessa com realidade. A igreja às vezes vive por conta da religião, atrás de promessas que na verdade já são realidades. E quando nós entendemos que existem realidades no reino, que já não são mais promessas, e a promessa das promessas já foi cumprida, que é o Cordeiro ter sido sacrificado em nosso favor, e o Espírito Santo já ter descido aos nossos corações, a nossa vida muda completamente. Quando nós entendemos que Deus já nos deu tudo, já nos deu o seu melhor, a nossa vida, a nossa caminhada muda completamente. E o apóstolo Paulo afirma em Filipenses que nós devemos todos caminhar de acordo com aquilo que já alcançamos. Ou seja, nós devemos caminhar de acordo com aquilo que já temos, de acordo com a realidade que já nos alcançou. É essa mentalidade que Paulo incentiva na igreja em Filipos. E entre outros motivos, isso se dá porque a verdadeira alegria, ela está firmada nas realidades do reino, nas verdades que já nos alcançaram. Amém? Vamos ver então um pouquinho sobre isso. Filipenses 3, do verso 1 em diante então. Diz assim a revelação escrita: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é quem somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não temos confiança alguma em nossa carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu sou da tribo de Israel, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, ou seja, essa questão toda religiosa, ele está dizendo. Eu considero tudo isso como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede de lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O que eu quero é tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Até aqui. Um texto espetacular que nos ajuda a compreender o que é a verdadeira alegria. Qualquer pessoa está em busca de alegria. Eu imagino que não exista ninguém nessa face da terra que prefira a tristeza ao invés da alegria. Parece que de fato Deus colocou esse anseio
no coração do homem, e parece que de fato nós somos assim, vivemos atrás de nos alegrarmos. O próprio fruto do Espírito é paz, é alegria. Parece que essa busca realmente é uma busca legítima, uma busca que Deus aprova. É uma busca, uma sede que Deus colocou em todos nós, nos alegrarmos. O problema é que, assim como todas as coisas criadas por Deus, a alegria também foi distorcida pelo homem. O homem, ao distorcer a alegria que existe em Deus, criou uma falsa alegria. Então nós temos uma falsa alegria e uma verdadeira alegria. E o resultado dessa distorção é que nós temos visto uma geração deprimente, buscando alegria nos lugares mais insanos possíveis, sem conseguir encontrar nada. Nós temos visto uma geração inteira afundada na insatisfação, procurando por coisas que Deus já deu. Nós vemos uma geração escravizada no tenebroso salário da liberdade que reivindicaram. Nós temos visto uma geração amargando o vazio de uma vida cheia demais das coisas dessa terra. E só tem um remédio para combater isso, para combater essa falsa alegria, essa doença, que é a verdadeira alegria que Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina. E nós vamos ver hoje então o que esse texto tem a nos dizer sobre como vivermos a alegria nas realidades do reino, apesar de todas as dores que essa vida nos traz. Nós não podemos esquecer que Paulo está dizendo: alegrem-se enquanto estava preso num calabouço em Roma. Nós vamos ver o que o velho apóstolo tem a nos ensinar sobre como nos alegrar em meio a tantas dificuldades. Amém? Amém? Estão comigo? Então tá bom. O apóstolo diz assim, no verso 1 do texto aí que lemos: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Antes de mais nada, nós precisamos entender então, definir o que é a verdadeira alegria. Vamos começar então pelo que não é alegria. Alegria não é sorte. Nós costumamos dizer assim, né? Ah, tal pessoa é feliz, ela teve sorte, nasceu assim. Ou tal pessoa é triste, né? Que azar que ela teve, nasceu, né? Às vezes com uma tendência à tristeza e tudo mais, e ela é triste, né? Fazer o quê? Paciência. Não é assim. Isso não é um pensamento bíblico. Uma pessoa sendo feliz ou não, não é uma questão de fatalidade. Isso não é uma forma de enxergar a pessoa de uma forma bíblica, nem a sua situação. Não é sorte. A verdadeira alegria não é um sentimento apenas ligado às circunstâncias desse mundo. Acabamos de falar, o apóstolo estava preso. Ele não tinha motivo nenhum para ficar alegre com a situação dele. Ele estava acorrentado 24 horas por dia a um soldado romano. Ele não tinha privacidade alguma. Não tinha alegria alguma. Ele sabia muito bem que poderia ser executado. Não tinha motivo para se alegrar nisso. Mas ele está contente da mesma forma. Em outra oportunidade ele está preso. Ele e Silas estão cantando louvores à noite. Também não tinha motivo para estar feliz naquela situação. Mas existe uma alegria que Paulo fala e que ele cultiva. Então não é um sentimento ligado à circunstância. Não é porque tudo vai bem ou não vai bem em nossas vidas que a alegria do Senhor tem que estar presente. Que nós devemos cultivar essa alegria. Essa alegria não está nisso. A verdadeira alegria não está num sentimento ligado à circunstância. A verdadeira alegria também não é a ausência de sofrimentos e nem um convite a rirmos, quando na verdade deveríamos chorar. Quem ri na hora que deve chorar, ou tem uma doença, é patológico, ou é droga mesmo. Está usando droga, não é possível. Porque a Bíblia diz: chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Infelizmente nossa irmã perdeu a mãe, nós choramos com ela. Outros estão felizes por conta de outras situações, nos alegramos com eles. Nós não devemos fingir que isso não existe, nós não devemos chorar, existe tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, tempo de arrancar,
Salomão nos ensina isso. Não é fingir. Também não é uma fuga da realidade. A palavra nos ensina que nós devemos negar a nós mesmos, mas nunca negar a realidade. A palavra diz pelo apóstolo Pedro que nós nos alegramos muito, embora por um período de tempo possamos ser contristados para a prova da nossa fé. Ou seja, ao mesmo tempo, não é uma coisa em desfavor da outra, em detrimento da outra, contra a outra. Não é fugir da realidade para nos alegrarmos. É apesar da realidade. Em termos de negar a realidade, eu estava conversando ontem e me lembrei de uma história em que eu estava atendendo um líder de célula e ele estava muito mal mesmo. Uma depressão e tudo mais, estava bem desnorteado. E ele estava tão ruim que ele começou a criar pato na piscina dele, de casa. A gente fazia célula, tinha uns patos lá criados na piscina dele. E aí teve um dia que ele veio falar comigo, ele falou assim, e aquela situação, né? E ele veio falar comigo, falou, cara, você acha que eu tenho que procurar um médico? A hora que ele perguntou isso, passou um pato na nossa frente, assim. Aí eu falei, olha, irmão, contra patos não há argumento. Você está vendo aí na sua frente, não vamos negar a realidade. Eu não vou falar quem é, mas se você perguntar para o Tocha e der duas apertadas nele, ele entrega. Tá bom? Pode perguntar para o Tocha que ele sabe quem que é. Não foge da realidade. Felicidade não é isso. O que seria verdadeira alegria então? É uma ordem. Alegrem-se no Senhor. O apóstolo está nos dizendo. O verbo está no imperativo. Alegrem-se, é uma ordem. Se é uma ordem, é algo que eu devo fazer. Não é algo que eu posso me dar o luxo de não cumprir, como um filho de Deus. É uma ordem a nós, é uma ordem ao povo de Deus. E somente ao povo de Deus. Porque aquele que não é povo de Deus jamais pode se alegrar verdadeiramente. Então é certo dizer que somente o povo de Deus é capaz de ser feliz verdadeiramente. E o apóstolo está dizendo, alegrem-se no Senhor. É uma ordem. E é interessante notar que não é uma ordem genérica. Não é uma ordem assim, alegrem-se por qualquer motivo. Alegrem-se nas circunstâncias. Alegrem-se em vocês mesmos. Alegrem-se fazendo festas. Não. Alegrem-se no Senhor. No Senhor. É uma ordem bem específica. Porque a verdadeira alegria não está nesse mundo. A verdadeira alegria invade esse mundo. A verdadeira alegria está no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Não nas coisas desse mundo, no Senhor. É isso que o apóstolo está nos ensinando, que a verdadeira alegria está além das circunstâncias desse mundo. Está no Senhor, está fora desse mundo. Se a verdadeira alegria está no Senhor, é muito importante então separarmos a verdadeira da falsa. Vocês percebem que houve uma falsa alegria muito, mas muito bem vendida na época de Paulo, no mundo antigo. Tanto é que se você reparar, boa parte das cartas do apóstolo é combatendo de fato os falsos comerciantes da fé, que procuravam vender a falsa alegria da circuncisão na época, a falsa alegria da religião, que misturava, que adulterava o evangelho verdadeiro e roubava toda a alegria. O apóstolo vive combatendo a falsa circuncisão nas suas cartas. O apóstolo gastou boa parte do seu trabalho combatendo esses falsos mestres. E da mesma forma, hoje existe uma falsa alegria sendo vendida aí pelos cambistas modernos, muito bem sucedida também. Talvez a forma mais comum é aquela que vem embalada na promessa da prosperidade financeira, da alegria na prosperidade financeira. Os vendedores dizem assim, quando você, enfim, conquistar a sua liberdade financeira, você vai ser feliz, você vai ser alegre de verdade.
Porque aí você vai ter tudo o que você deseja e tudo o que o seu coração deseja. Então aí você vai ser alegre. Essa é a promessa. Mas, quando você conquista o que você realmente queria, o que você tanto lutou para conquistar materialmente, você descobre que não é suficiente. Antes você era um insatisfeito pobre, agora você é um insatisfeito rico. Não tem fundo, você descobre que não tem fundo. Ou não tem rico em depressão. Porque descobre que essas coisas não preenchem, no final das contas. A falsa alegria, ela vem empacotada no poder ou na autorrealização. É bem vendido também esse produto. Ou seja, quando você enfim tiver poder, quando você conquistar aquela posição na empresa, na sua vida profissional, que você puder mandar em todos, aí você vai ser feliz, porque tudo vai acontecer conforme você quer. Então você vai dar uma ordem, todos vão ter que se submeter, e você enfim vai se sentir realizado e alegre. Aí você descobre, quando você chega lá, que o poder era muito mais legal olhando de fora. Que quando você está lá não era tão legal assim. E todo mundo que já ocupou uma posição de poder, de autoridade, sabe disso que eu estou falando. Que quando enfim você chega lá, era muito mais legal quando você olhava de fora desse círculo. Porque agora você tem responsabilidades que você jamais imaginou. E aí você fica insatisfeito da mesma forma, vira um enfado. E não pensemos que essa questão do poder ou autorrealização é algo só no mundo corporativo. É para as questões espirituais também. Vocês lembram daquele texto em que os apóstolos voltam das curas e da expulsão de demônios, dizendo para Jesus: olha, Senhor, meu Deus, que alegria, até os demônios se submetem a nós. O que Jesus fala? Vocês deviam se alegrar porque o nome de vocês está no livro da vida. Não é por conta desse poder que foi dado para vocês. E eu vi o próprio Satanás cair do céu. O coração tem que estar em outro lugar. Não é isso que traz alegria. A falsa alegria, ela vem prometida nas drogas, nas festas intermináveis. A promessa é que você então vai poder sair dessa realidade insuportável e você vai dar um salto para a liberdade, se você viver assim. Aí rapidamente você descobre que a liberdade escraviza e te mata, te acorrenta. Hoje em dia também existem produtos assim mais sofisticados, com uma capa de sabedoria e espiritualidade, né? Que a verdadeira alegria estaria no autoconhecimento. Então você faz uma viagem para dentro de si filosoficamente, e aí você vai se conhecer e isso vai te trazer alegria. Só que aí você descobre, olhando para dentro de si, que só existe um poço de iniquidade, de confusão, e você quer sair correndo desse labirinto. Eu não estou dizendo para vocês que autoconhecimento é ruim, é bom conhecermos a nós mesmos, os nossos limites, quem somos. Isso está de acordo com a palavra. A questão é a promessa de que isso vai trazer alegria. Não vai trazer alegria. Conhecer-se jamais vai trazer alegria e nem libertação. Na verdade, você só vai chegar no diagnóstico que a Bíblia já dá, que nós somos escravos do pecado e de nós mesmos. Ela vem embalada, a falsa alegria, na promessa dos relacionamentos perfeitos. Então, a pessoa é solteira e ela pensa assim: quando enfim eu encontrar a pessoa que Deus preparou só para eu casar, porque tem essa, né? Só para eu casar, Deus fez essa pessoa só para eu casar. Ela é preparada para mim, ela é feita para mim, Deus fez ela para mim. Quando eu encontrar essa pessoa, aí eu vou ser feliz. Aí casa com o príncipe, rapidinho descobre que o príncipe vira sapo. Porque está com um motivo completamente errado. Ao invés de casar-se para entregar-se a outra pessoa, esse é o símbolo do casamento. Como Cristo casou com a igreja e se entregou por ela, casamos para sermos felizes, para que jogamos uma responsabilidade no outro de nos fazer felizes, alegres. Já vai dar tudo errado, vai ter crise. Promessa falsa. A falsa alegria, ela vem compotada na meritocracia. Isso está coalhado, basta abrir o Instagram. Ou seja, a meritocracia é assim: olha, faça tudo certinho, faça isso, isso e isso, e você vai ser recompensado. Só depende de você.
se você fizer tudo certo, o universo, o mundo corporativo, as empresas, você vai ser reconhecido. Mentira. Esse mundo jaz no maligno. Ninguém que fale a verdade e faça o bem é recompensado nesse mundo. A começar pelo nosso Senhor que foi crucificado. Não é verdade. Isso só é verdade nos cursos daqueles que querem vender cursos para ensinar você a viver. Aí é verdade essa história. Em que você faz isso, isso, isso e isso, e aí você conquista aquilo. Mentira. Premissa. Ninguém nessa vida é recompensado por fazer o bem, fazer a verdade. Não é assim que funciona. A coisa não anda desse jeito. Nós sabemos bem disso. E o engraçado é que a humanidade é conhecedora dessas verdades, no mínimo, desde a época do rei Salomão. Mas nós continuamos sendo enganados por uma falsa alegria. E o povo de Deus não pode ser enganado por isso. Salomão foi o homem mais próspero que já existiu nessa face da terra. A própria Bíblia dá conta disso. Foi o homem mais sábio que já existiu. Ele recebeu a sabedoria do próprio Deus. Até hoje, nós falamos da sabedoria salomônica para dizer que alguém é muito sábio. Ele é um referencial na sabedoria. Até hoje, desde o mundo antigo. Reis vinham visitá-lo para entender como ele conseguia governar bem daquele jeito. Está lá o episódio da rainha de Sabá, que vai visitar, fazer um estágio com Salomão, e fica impressionada com a sabedoria daquele homem, sabedoria administrativa daquele homem. Ele foi o homem mais poderoso, talvez, que já passou nessa face da terra, com um reino no auge da riqueza, estábulos de mármore. Quem trabalha aqui em construção sabe quanto custa uma mesa de mármore. Ele tinha estábulos de mármore para colocar cavalo. Luxuoso ao extremo o seu reino. Tinha dinheiro que puxava de rodo. Ele tinha o poder executivo, legislativo e judiciário na mão. Ele que julgava, que fazia a lei, que aplicava a lei, que mudava a lei. Tudo estava na mão dele. Ele era filho de um herói nacional que era Davi. A reputação dele era fora de qualquer questão, acima de qualquer questionamento. Um homem respeitadíssimo no mundo inteiro, que fez grandes obras, construiu jardins, aquedutos, foi um grande empreendedor de sucesso. Ele que teve, o próprio livro de Eclesiastes diz que ele não se negou nada ao que o seu coração pediu. Ele entrou, ele se deu ao vinho, até onde você pode imaginar, se embriagou com isso. Ele teve um harém com mais de 1000 mulheres. E como ele era rei, ele tinha o direito de não ter 1000 sogras. Ele tinha tudo o que ele queria. Salomão tinha tudo o que o seu coração desejou no potencial máximo. Mas sabe o que ele conclui? Depois de se meter em todas essas aventuras esotéricas, inclusive, porque ele, pela sua idolatria, permitiu, por conta dessas mulheres que ele se relacionou, ele permitiu que a idolatria entrasse em Israel, por conta delas que eram das nações vizinhas, muitas delas. Ele diz o seguinte, que tudo isso é correr atrás do vento. É uma ilusão. Vaidade de vaidades. Sabe o que Salomão concluiu na meritocracia? Que debaixo do sol coisas ruins acontecem com pessoas boas, e nisso não há explicação alguma. Só que ainda existe uma enxurrada de falso mestre, como os amigos de Jó, inclusive, tentando vender uma teologia da retribuição, que se você fizer isso, você vai ter aquilo, destruindo a alegria de muitos. Não é assim que a coisa funciona. A conclusão desde Salomão é que a verdadeira alegria não pode ser encontrada nas coisas desse mundo, mas sim somente no Deus de Israel. Salomão conclui no último capítulo de Eclesiastes, de tudo que foi falado, de todas as vaidades que foram faladas,
Guarda uma coisa no seu coração: obedeça ao Senhor e aos seus mandamentos, que é para isso que você foi criado. A conclusão dele é essa, depois de toda a investigação, depois de fazer tudo o que ele queria e ter tudo que um homem pode sonhar nessa vida. Obedeça ao Senhor e aos seus mandamentos, porque é para isso que você foi criado. E Paulo repetindo Salomão, em outras palavras: alegrem-se no Senhor. É só nele que está a verdadeira alegria, e não em nós mesmos. Paulo concorda com Salomão: alegrem-se não nas coisas dessa vida, alegrem-se no Senhor. É para isso que nós fomos criados. Amém? Segundo ponto, para a gente continuar no texto aí que nós lemos. O apóstolo continua aí, ó. Vou começar de novo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é quem somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Ok, eu sou filho de Deus e eu devo cumprir a ordem de me alegrar no Senhor. E agora, Paulo faz uma advertência aqui no texto em seguida, depois que ele manda nos alegrar, que parece não ter muita conexão com a ordem que ele deu. É uma advertência curiosa. Ele fala: olha, alegrem-se no Senhor. Depois ele diz: olha, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Parece não ter muita conexão, mas tem toda conexão. Porque para o apóstolo, o que tinha potencial para destruir a verdadeira alegria de um filho de Deus não eram as circunstâncias. Lembre-se que ele estava preso, mas era sim um falso evangelho, o que ele chama de falsa circuncisão. É isso que poderia destruir a nossa alegria. Se a alegria está no Senhor, um falso evangelho, um evangelho aguado, misturado, adulterado, tem o potencial de destruir a nossa alegria. Do ponto de vista contrário, a única coisa que pode nos trazer alegria é a verdadeira circuncisão, que somos nós. É a união com o Espírito, a união com o Senhor, sermos um com Ele. É só assim que o fruto do Espírito pode surgir, se estivermos ligados à videira. Uma árvore não dá um fruto se ela não estiver ligada à raiz. Um ramo não pode dar fruto se ele não estiver ligado à fonte. Assim somos nós. O fruto do Espírito é paz e alegria. E o que diz essa falsa circuncisão que ameaçava a alegria em Filipos? O que ela diz na época? Que você tinha que confiar em Cristo, mas também deveria confiar na circuncisão. Jesus sozinho não era suficiente. Você também precisava ser circuncidado. A isso Paulo chamou de confiar na carne para se chegar a Deus. Precisava de algo além de Cristo. Todas as vezes que você ouvir que precisa de Cristo sim, mas algo mais, desconfie. Todas as vezes que colocarem algo ao lado da obra de Cristo, desconfie. É óbvio, irmãos, que nós hoje, no nosso contexto aqui, nós não somos mais atacados dessa forma. Ninguém chega ameaçando a nossa alegria com a circuncisão, não é o nosso contexto. Era o contexto lá no início da igreja, em que o cristianismo estava saindo do judaísmo ainda. Hoje não é mais assim, mas a aplicação permanece. Ou seja, se você passar a viver a sua vida confiando de alguma forma em si mesmo, na sua carne, para alcançar o favor de Deus, o resultado será que você perderá toda a alegria no Senhor. Olha o que Paulo diz: pois nós, alegrem-se no Senhor, pois nós é quem somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, ou seja, nós que temos o Espírito de Deus em nós. E que nos gloriamos em Cristo Jesus, no Senhor. Presta atenção agora. E que não temos confiança alguma na carne. Repete comigo. Não temos confiança alguma
na carne alguma. Cristo e mais alguma coisa é confiança alguma na carne. Cristo e mais circuncisão é o que Paulo chama de confiar na carne também. Se você somar a sua confiança mais a confiança de Cristo, você pode pensar assim, né? Não, eu tenho fé, mas eu vou colocar também a confiança em mim junto, aí não tem erro. O resultado é zero. O resultado é zero. Ou nós confiamos totalmente em Cristo, ou nada feito. Ou você não confiou nada. Se você confiar 1% na sua capacidade para viver a vida cristã, você já perdeu a Cristo. Você está por conta própria. Não é possível somar nada à obra de Cristo. Ela é perfeita, acabada, está consumado. O problema que Paulo enfrentou é melhor esclarecido lá na igreja da Galácia, dos Gálatas. Vamos ler lá, ó, Gálatas 3, do 1 ao 5, se você quiser acompanhar. Olha o que acontece lá naquela igreja, Gálatas 3, do 1 ao 5. Presta bem atenção na sutileza que estava entrando naquela igreja, que estava estragando a alegria no Senhor. Olha o que Paulo diz aos seus liderados. Ó Gálatas insensatos! Imagina se eu falar com vocês assim. Sobra um, né? Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? O apóstolo está indignado. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, ou seja, a pregação da cruz? Eu quero apenas saber isso de vocês, Gálatas. Vocês receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei, ou seja, circuncisão, alimentação, guardar os dias santos, dízimos, sacrifícios, mandamentos, tudo que a lei mandava, ou vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Vocês começaram pela fé, agora vocês querem levar a vida cristã na força do braço? Se é que, na verdade, Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que Ele os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É óbvio que é a pregação da fé. A justiça de Deus está na fé, não nas obras da lei, nem nas boas obras. No contexto de hoje, obras da lei, obras judaicas, que os judeus tinham que praticar, como circuncisão, boas obras as nossas hoje, para aplicar o texto. É como se o apóstolo perguntasse: vocês podem carregar o peso que Jesus carregou por um acaso? Por um acaso vocês podem nascer do Espírito por vontade própria? Eu decido nascer do Espírito e pronto? Ou será que é pela pregação da fé e pelo próprio Espírito Santo que vem todas as coisas? Ou será que o desempenho de vocês é suficiente? Paulo está dizendo: Gálatas, não sejam tolos nem insensatos de depender de si mesmos para qualquer coisa que seja nessa vida. Porque o Espírito Santo foi concedido pela fé e não pelo desempenho pessoal. Se vocês, Gálatas, se deixarem circuncidar, tornaram a cruz de Cristo inútil. E para nós o apóstolo diz: se vocês, depois de confiarem em Cristo, começarem a confiar em si mesmos, tornaram a cruz de Cristo inútil e já perderam toda a alegria. O que faz um nascido de novo perder toda a alegria, um filho de Deus perder toda a alegria, é o erro dos Gálatas. O Espírito nos faz nascer de novo, como Jesus ensina a Nicodemos. E reconhecemos nessa hora que nos convertemos que tudo vem de Deus. Nesse momento inicial da nossa vida cristã, em que nós acabamos de nascer, e nós estamos muito alegres por isso, tudo é muito claro para nós. Nós sabemos que, se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Nós sabemos que tudo veio dele. Nós queremos obedecer e não estamos nem aí para a dificuldade disso. O que nós queremos é viver perto de Deus. E reconhecemos que tudo é dele. Tudo veio dele. É muito claro para nós. Só que o tempo vai passando.
assim como passou para os Gálatas. E nós vamos nos acostumando com as coisas do alto, as coisas de Deus. Nós começamos a achar que nós não somos assim tão dependentes de Deus, porque afinal de contas agora nós obedecemos a Deus. Porque afinal de contas agora nós oramos, nós nos santificamos, nós fazemos boas obras, nós estamos todo domingo na igreja, nós servimos a comunidade com o Kids, atendendo crianças com deficiência, nós fazemos tantas coisas, damos cesta básica, nós somos boas pessoas, nós não fazemos nada de errado, eu consertei meu casamento, e nós vamos achando que agora nós não somos tão dependentes de Deus assim. E o tempo passa mais um pouco e avança o nível da nossa arrogância. E começamos a achar que de alguma forma, depois de termos recebido a salvação de graça, somos nós que sustentamos essa salvação, que salvamos a nós mesmos. É como se assim, o Espírito nos faz nascer de novo, nos dá a salvação, e agora é com a gente. Agora somos nós que vamos nos sustentando até aquele grande dia. Somos nós que nos sustentamos com o nosso próprio trabalho. Deus não tem nada mais a ver com isso. Somos nós quem contribuímos com Deus agora. Não é mais Deus quem nos supre em tudo. E aí, quando chegamos a esse ponto, já cometemos a insensatez dos Gálatas, de começar pelo Espírito, mas agora procurar nos aperfeiçoar pela carne, pela força do braço. Misericórdia. Nós vamos nos esquecendo do simples fato que primeiro a criança nasce e depois ela anda. Não tem como a criança andar antes de nascer. E o Espírito sopra onde quer, da forma como Ele quer, disse Jesus. Assim é o novo nascimento. Depois que o nosso Pai deseja o nosso nascimento, é que nós andamos. Ninguém nasceu biologicamente por decisão própria. Ninguém nasce espiritualmente se Deus não nos fizer nascer do alto também. Se o Espírito não soprar em nós. Primeiro nascemos, depois andamos. Esquecemos disso. Que nós não somos capazes de produzir vida por nós mesmos. Tudo que nós fazemos para Deus é depois de que Ele nos fez nascer pela sua misericórdia. Somos salvos pela graça, pelo Evangelho da graça, e depois continuamos a ser sustentados pelo mesmo Evangelho da graça até o fim. E por toda a eternidade seremos sustentados pela mesma cruz que nos alcançou. Sempre. Que o homem jamais tome o lugar de Jesus. Que o homem jamais tome parte na glória de Cristo. Somente Cristo. Somente a Deus toda a glória. Somente Ele. Mais ninguém. A obra dele é perfeita. Nós não podemos achar em algum momento que foi o nosso andar obediente que nos fez nascer de novo. Não foi. É só porque Ele nos fez nascer de novo que andamos em obediência. É o contrário. Primeiro nascemos pela misericórdia de Deus. E pela misericórdia de Deus Ele nos coloca num caminho que é agradável a Ele. Porque dele é o querer e dele também é o realizar. Presta bem atenção, irmão. Se você começar pelo Espírito, mas passar a viver a vida espiritual na força do seu braço, você perderá toda a sua alegria. Quando você pecar, quando você errar, e todos nós somos pecadores, você estará por conta própria. Afinal de contas, você está confiando na carne. De algum modo você está confiando na carne. Se você obedece a Deus hoje pela força do seu braço e não pelo Espírito mais, não na força do Espírito Santo, você está confiando algo na sua carne e não totalmente em Cristo. Então tudo que você fizer quando você errar, a cada oração que você fizer, a cada jejum que você fizer, a cada serviço que você fizer a Deus, vai ser uma tentativa inútil e desesperada de conquistar, de reconquistar, melhor dizendo, a aprovação do seu Pai que você perdeu. Só que essa aprovação só é conquistada por meio da obediência de Cristo.
Somente o sacrifício de Cristo é aceito por Deus Pai para a reconciliação com os pecadores. E é nisso que está a nossa alegria. É isso que nos traz leveza para a vida. Então, se você depender de você, você estará por conta própria. Você tornou a cruz de Cristo inútil. Por outro lado, se você cansar de obedecer a Deus, e a gente cansa quando obedece a Deus pelos motivos errados, porque fica pesado. Quando você obedece a Deus para tentar ainda conquistar a aprovação do Pai, que já é uma realidade se você creu, ela já é uma realidade do reino, a aprovação do Pai, se você creu em Cristo. Não é uma promessa, como o pastor pregou. Você não tem que conquistar isso ainda. Ela já é uma realidade se você creu em Jesus. Mas se você agora cansou de obedecer, porque nunca é suficiente e nunca vai ser suficiente mesmo, por mais que você obedeça, o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém tinha motivo para confiar na carne, eu muito mais. Hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, fariseu, irrepreensível. Se vocês quiserem tentar a sorte, pode tentar, o apóstolo está dizendo. Só que é uma loucura fazer isso. Então, se você cansar desse caminho religioso, de obedecer na força do seu braço, de obedecer para pagar uma conta com Deus que já está paga na cruz, você então decide desobedecer totalmente. Aí você tem essa brilhante ideia. Da mesma forma você vai perder a alegria. Porque é impossível ter alegria no pecado e no Senhor ao mesmo tempo. Ou você tem deleite no Senhor, ou você tem deleite na vida de pecado. Não tem como ter os dois. Porque a alegria é no Senhor. São dois lugares diferentes. Paulo, o apóstolo Paulo nos convida a andarmos por um caminho diferente, para nós nos alegrarmos no Senhor. Ou seja, ele está nos convidando na caminhada cristã a não confiarmos na nossa carne de forma alguma, nem 1% na nossa carne. Confiem totalmente no Senhor. Paulo está dizendo, olha, caminhem de alguma forma, que vocês saibam que a sua obediência não é ela que abre caminho até Deus. Esse caminho só podia ser aberto por Jesus Cristo. É somente por meio dele que nós chegamos ao Pai. Então, quando nós erramos, nós sabemos que já temos advogado junto ao Pai. Nós obedecemos de livre e espontânea vontade porque nós queremos ser igual a Jesus. Não para conquistar a aprovação do Pai, que já nos aceitou por meio de Cristo. Então nós vamos obedecendo porque nós queremos agradar a Ele. Quando erramos, sabemos que o amor do Pai nos alcança. Nisso há leveza. E quando nós acertamos, nós não dizemos assim, eu sou o cara, eu faço tudo certo. Não. Quando nós acertamos e vencemos um pecado, e acertamos no que Deus quer, nós dizemos, glória a Deus, porque é o Espírito operando através de mim poderosamente. Tudo é dele. É isso que faz a nossa vida leve. É isso que traz leveza para a nossa caminhada, que traz alegria. Sabermos que não depende de nós. Que todo o peso da espada da lei que nos condenava, Cristo Jesus já cravou na cruz. Não obedecemos para abrir um caminho para o céu, ele já está aberto. Nós só obedecemos porque o caminho já foi aberto. A estrada é Cristo e caminhamos por ela. Alegres. Olha o que Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, ou seja, toda a qualificação religiosa que ele tinha, a falsa alegria da religião, que não abre caminho até Deus, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Quem perde, ganha com o Senhor. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, não confio em nada mais daquilo, nada mais. Nada mais, somente em Cristo, para eu ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou seja, da minha própria obediência,
mas somente a que vem pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É só essa que Deus aceita. Só essa. Para o bem ou para o mal, nós nos gloriamos em Cristo apenas. Quando obedecemos e quando desobedecemos, é somente em Cristo. Quando desobedecemos, sabemos que temos advogado junto ao Pai e nos consertamos e nos arrependemos. Quando acertamos, glória a Deus pela nossa obediência, porque foi Ele que fez isso em nós. O melhor jeito de caminhar na estrada que Cristo abriu é sem peso nenhum. Nós não devemos, irmãos, todos nós estamos rumo a comparecer perante o justo juiz, amém? Todos nós estamos nessa estrada. Todos nós compareceremos um dia, em muito breve, perante o justo juiz. Todos nós. E o único jeito de você ficar em pé nesse julgamento é se você levar para esse dia apenas a justiça que procede de Deus pela fé em Cristo. Se você comparecer na frente do justo juiz com 1% da sua justiça própria, você será condenado, porque você confiou de algum modo na carne. Quando comparecermos diante de Deus, a nossa única fala tem que ser: Senhor, eu confiei na obra do seu Filho totalmente. Eu procurei te obedecer com todas as minhas forças, e eu sei que isso não é suficiente, Senhor. Mas o teu Espírito Santo em mim me conduziu à vida que você queria. E eu confio totalmente no pagamento da dívida que Jesus conquistou por mim. É só essa justiça que nos livrará da morte eterna. Jamais leve consigo nada do que é seu. Você precisa chegar a Deus de mãos vazias, apenas com a justiça do Filho. É ela que nos livra da condenação eterna. Ministério de música, por favor. É ela que nos livra. Não confiamos na própria carne. Nós só confiamos na justiça de Deus. O apóstolo diz: cuidado com a falsa circuncisão, que deixa a caminhada cristã insuportável, fazendo você acreditar que você ainda tem que abrir um caminho para Deus, ou que isso seria possível, que por meio das suas obras você será capaz de fazer Deus te aceitar. O teu Pai te ama e sabe que é impossível você fazer isso. Cuidado com a falsa circuncisão. A verdadeira circuncisão, que somos nós que adoramos pelo Espírito e que confiamos totalmente em Cristo, sabe que é impossível abrir um caminho até Deus. Que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai. Somente Ele. Cuidado com a falsa circuncisão que pesa a nossa caminhada, que estraga toda a nossa alegria. Nós precisamos caminhar em obediência e em leveza. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele nos aliviou para sempre. Ele tirou o fardo do pecado das nossas costas. Ele carregou todo o peso que nós não podíamos. Ele é a ponte que nos liga ao Pai novamente. Ele é o caminho até o céu. Ele é a escada que Jacó viu em seu sonho. É só Ele que nos une ao Pai. E agora que Ele morreu em nosso favor e nós cremos na sua obra, o Espírito foi enviado a nós gratuitamente. E nós temos todo acesso a Ele. Já é uma realidade. Ele já nos amou. Vamos viver em obediência, em amor a Deus, e não com o peso de tentar alcançar o favor de Deus que já é nosso, amém?